A maior seleção de todos os tempos, o título mais celebrado da história do Brasil. Hoje é dia de falar da Copa de 70, a Copa do Tri, a Copa definitiva de Pelé, a Copa que inaugurou os cartões vermelhos e amarelos, a primeira Copa transmitida pela televisão para o mundo todo, a Copa em que o Brasil se coroou mesmo como a grande nação do futebol e tomou posse da Jules Rimet para sempre. Hoje nós vamos falar do México 70, a Copa do Tri. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História. Eu sou Idelber Avelar, estou aqui com meu parceiro Diego Ambrosini. Vamos conversar hoje sobre a Copa de 70, que é uma Copa de vários ineditismos, né, Diego? Vamos lá. Beleza, Idelber? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos assiste, nos escuta. É isso aí. É uma Copa icônica, né, Idelber? Na verdade, acho que provavelmente a Copa de 70 é talvez a mais celebrada, ou se não, a mais de todas, é top 3, com certeza, das 3 Copas mais lembradas em todos os tempos, com muitos ineditismos, né? E vamos falar, eu acho que essa Copa é muito marcante, né? A escolha do México, inicialmente, acontece em 64. A FIFA tinha a ideia de começar a fazer um rodízio, né, dos continentes, e o México entrou numa disputa com a Argentina. A Argentina estava sempre ali colocando a candidatura. O México vence a votação, já tinha uma estrutura montada também por conta das Olimpíadas em 68, né? Já tinha sido escolhido para ser a sede das Olimpíadas, então isso também tem um peso. E acontece um acordo, a Argentina acaba sendo garantida, né, como sede em 78, o que acabou acontecendo. E com isso a Copa vai pela primeira vez para a América do Norte. Dentre os vários ineditismos dessa Copa, você citou os cartões vermelho, amarelo, as substituições, né, que podem acontecer pela primeira vez, a transmissão ao vivo para a Europa, né, e também para a América do Sul, o que acontece pela primeira vez e acarreta numa situação difícil que até hoje a gente experimenta quando os jogos de competições internacionais importantes são na América do Norte, né, seja no México ou nos Estados Unidos, que é a questão do fuso horário, né? Então, muitos jogos acontecendo ali no início da tarde, no verão mexicano, então o calor foi forte, né? Fora a altitude, mas isso a gente vai falar mais para frente. E dentre as seleções participantes, a gente teve 3 seleções que eram debutantes, né? E vale mencionar rapidinho as 3, porque elas têm questões geopolíticas interessantes na história de cada uma delas. Primeiro, o Marrocos, como representante africano. A gente falou no episódio sobre 66, né, do boicote das seleções africanas, e esse boicote resultou numa vaga permanente, oficial, para a África, e o Marrocos acaba sendo o time a vencer essa primeira vaga direta, né, africana, e vai para a Copa e até que não vai mal, perde todos os jogos, né, mas dá um suor ali, um suadouro na Alemanha na abertura, e então representa dignamente ali o continente africano. Depois Israel, né? Israel, pela primeira e única vez até agora, participando de uma Copa do Mundo, nessa ocasião ainda como representante asiático. Israel participa da Federação Asiática desde o começo, na década de 40, 50, e acabaria sendo expulso em 74, né, depois de todos os conflitos com os países árabes e muçulmanos, mas nesse momento ainda Israel era representante da Ásia, se bem que Japão e Coreia do Sul se negam a jogar contra Israel. Não, perdão, Coreia do Norte se nega a jogar contra Israel, Japão e Coreia do Sul se negam a jogar contra a Rodésia também na mesma qualificação, porque a Rodésia era um país africano de minoria branca, né, no momento do apartheid. Hoje em dia é o Zimbábue. E com toda essa confusão, a Austrália, Nova Zelândia também participavam dessas eliminatórias. Israel acaba ao final vencendo a Austrália e vai para a Copa. E era um time interessante, tinha participado das Olimpíadas na Cidade do México em 68, chegou nas quartas de finais e consegue 2 empates, né? Empata com
se não me engano, a Suécia e a Itália. Um empate em 0-0 com a Itália e 1-1 contra a Suécia. E o último estreante é El Salvador, como representante da CONCACAF, que tem uma história um pouco trágica, mas curiosa, sempre lembrada, que é um jogo eliminatório entre El Salvador e Honduras, que aconteceu na cidade do México. Era um terceiro jogo, né, desempate, porque as duas seleções tinham se enfrentado. Honduras venceu em casa, El Salvador venceu em São Salvador, e vai para o jogo em México, na cidade do México. El Salvador acaba vencendo na prorrogação, e logo depois estoura uma guerra entre os dois países, né, que ficou depois apelidada, conhecida como a Guerra do Futebol. Não quer dizer que a guerra tenha acontecido por causa do resultado em campo. Isso foi só tipo um catalisador, uma gota d'água ali, mas já havia uma série de disputas entre os dois países fronteiriços, e isso acaba culminando ali com as comemorações e os tumultos Tem 12 pós-jogo. mil salvadorenhos comemorando em Honduras, e eles são Exato. violentamente atacados, né? É. Então é um dos estopins para as hostilidades. Tinha Duram aí uns antecedentes, 4 né? dias. Muitos antecedentes, mas acaba a guerra é um dos estopins, um dos catalisadores. Que dura pouco tempo, mas logo vem um cessar-fogo, mas tecnicamente os países ficam em guerra até o Tratado de Paz acontece só em 1980, né? Uhum. E com isso El Salvador vai à Copa. Aí El Salvador não faz uma boa campanha, acaba sendo derrotado em todos os jogos, mas participa da Copa pela primeira vez. Além disso, essa Copa também tem, falei dos ineditismos, mas é uma Copa que tinha, e agora já começando a passar a palavra para você, muitas seleções importantes, né, e a gente vai poder falar delas, e que teve alguns jogos sensacionais, né? Então, Brasil e Inglaterra, por exemplo, Inglaterra era campeã do mundo, Inglaterra e Alemanha nas quartas de final, Alemanha e Itália sempre lembrado nas semifinais, todos os jogos, aí, os eliminatórios, né, decididos na prorrogação, né? Então, a Inglaterra com um belo time, a Alemanha com um belo time, a Itália retornando a ter um time importante, que às vezes a gente esquece, né? Mas depois que a Itália foi campeã nos anos 30, a partir da volta da Copa do Mundo em 50, ela era sempre eliminada na primeira fase, né? Foi eliminada em 50, em 54 foi eliminada na primeira fase, 58 não Nem foi nem a foi. Copa, né? E 62, 66 eliminada também na primeira fase, em 70 não, esse time chega longe, né? Vamos começar falando do Brasil, depois a gente passa para examinar um pouco as outras seleções, e a gente pode falar um pouco do ciclo do Brasil. O Brasil, depois de 66, é um pouco uma terra arrasada. Vem o Aimoré, que faz ali 2 anos, mas nitidamente não tinha muito segmento, não tinha como dar prosseguimento ao trabalho do Aimoré. E aí vem o Saldanha, né? O Saldanha é uma figura polêmica, o João Saldanha. Ele não era técnico realmente, né? Na verdade, ele tinha sido técnico do Botafogo por algumas temporadas nos anos 50, no começo ali do Garrincha, foi campeão carioca e tudo, mas depois virou jornalista, simplesmente, né? E era um cara com uma figura polêmica, posições políticas marcadas, conhecidas, ao mesmo tempo um macho man, né? Um cara que gostava de andar armado, ameaçava as pessoas, e se torna técnico ali, faltando a partir de 69, faltando um ano para a Copa, né? É uma das coisas mais bizarras da Né? história, né? Porque Conta essa história pra gente. em 69, o Brasil já havia passado a um outro período diferente da ditadura militar, né? Que é a promulgação do AI-5 em dezembro de 68, que realmente torna a ditadura brasileira uma ditadura totalitária, digamos, né? Que interfere em todos os aspectos da vida. Aqui a gente poderia mencionar aqui um errinho que existe no livro do Jonathan Wilson, que fala da Copa de 66 como se em 66 a ditadura militar brasileira fosse totalitária, estivesse interferindo na concentração. Ele chega a cair na fake news de que os Beatles iam tocar para a seleção brasileira em 66 e a ditadura proibiu. Não, a briga fundamental em 66 ainda é a tradicional briga entre paulistas e cariocas. A ditadura interfere violentamente no futebol, sim, mas depois do AI-5, né?
Mas ainda em 69, por essas contradições, esses oxímoros tão próprios do Brasil, o regime militar, representado, né, na CBD pelo João Avelange, indica para técnico da seleção brasileira um militante do Partido Comunista. Né? O João Saldanha era filiado ao PCB, manteve laços históricos com o PCB toda a sua vida, e nunca tinha sido realmente técnico de futebol. Né? Ele lembra um pouco assim, o jeito de teorizar sobre o futebol, lembra um pouco o Menotti, com a diferença que o Menotti foi um grande jogador e sempre foi treinador, sempre foi um homem de campo, né? Que conhecia o campo. O Saldanha não era exatamente um técnico, ele tinha tido aquela passagem pelo Botafogo, em que o Botafogo foi muito bem sucedido, em parte por méritos dele, eu imagino, mas fundamentalmente porque tinha grandíssimos jogadores. Né? Em todo caso, o Saldanha estreia em abril de 69, uma vitória sobre o Peru no Beira-Rio, 2-1. Depois o Brasil tem outra vitória apertada sobre o Peru por 3-2, dessa vez no Maracanã. Tem um amistoso com a Inglaterra no Maracanã, que o Brasil vence por 2-1, mas vence muito apertadinho mesmo, assim, com gol no final e tal. Depois tem um jogo treino amistoso contra o Teu Bahia, que é um 4-0 na Fonte Nova, jogos contra a seleção sergipana, pernambucana, etc. E depois o Brasil estreia arrasador nas eliminatórias. O Saldanha dirige a equipe nas eliminatórias e o Brasil derrota todos os seus adversários, em casa e fora de casa. Sofre apenas 2 gols, marca uma quantidade gigantesca de gols. Assim. O Tostão é o grande artilheiro, o Brasil faz 2-0 na Colômbia, faz 5-0 na Venezuela, 3-0 no Paraguai, depois ganha de 6-2 da Colômbia no Maracanã, é o único jogo em que o Brasil sofre gols, ganha de 6-0 da Venezuela em casa e coroa a participação com uma vitória, aquela famosa vitória de 1-0 sobre o Paraguai no Maracanã, com um gol do Pelé em rebote do Tostão, um gol marcante assim, por vários motivos. Em todo caso, esse é o ciclo do Saldanha nas eliminatórias, é um ciclo arrasador. Esse ciclo é dominado pela discussão de se Pelé e Tostão podem jogar juntos, porque eles eram efetivamente pontas de lança nas suas equipes. Né? A galera que não conhece muito bem a história do Cruzeiro Esporte Clube, o Tostão não era o número 9 não, viu, gente? O número 9 do Cruzeiro era o Evaldo. Na verdade, o Tostão jogava com a camisa 8, mas ele era o 10. O Dirceu Lopes, que jogava com a camisa 10, era o 8. Eles se entendiam por música. O Tostão e o Dirceu Lopes eram muito pedidos na seleção brasileira. O Dirceu Lopes teve a sua chance logo depois das eliminatórias. A seleção brasileira faz 2 jogos. Um jogo contra o Galo, no Mineirão, que a gente já destacou aqui no episódio sobre a seleção brasileira hostilizada e vaiada. Né? A seleção brasileira tinha 3 jogadores do Cruzeiro, Piazza, Tostão e o Zé Carlos, que naquele momento vinha sendo convocado pelo Saldanha. E vai jogar com o Galo, que naquele momento era uma torcida infinitamente maior que a do Cruzeiro em Belo Horizonte. E o Saldanha tinha aquela rixa com o Wilstrick, que muitos boleiros conhecem. O Saldanha chegou a invadir uma concentração armado para tentar dar um tiro no Wilstrick, etc. E o Wilstrick descia porrada nele na imprensa, dizia que ele não entendia nada de futebol, que ele era cronista. E o Galo se encheu de brios nesse jogo e derrotou a seleção brasileira por 2-1. E os jogadores da seleção brasileira meio que sem entender muito bem aquela hostilidade toda, né? Claramente a CBD não tinha muita ideia da rivalidade, do que significava levar uma seleção brasileira cheia de atletas do Cruzeiro para jogar contra o Galo. Obviamente o Galo ia jogar com a faca nos dentes. E aí depois a seleção vai para um amistoso com a Argentina no Beira-Rio. E esse jogo tem, viu, gente? Tem no Futebolia, eu já assisti, o Brasil joga muito mal. A Argentina, naquele momento, já tinha sido eliminada da Copa. Ela tinha sido eliminada pelo Peru, em um jogo que eu assisti também essa semana, que eu queria comentar. Nesse jogo, o Dirceu Lopes joga junto com o Pelé. E os dois se embolam um pouco.
todo o time joga mal, o Brasil perde de 2-0 da Argentina, no Beira-Rio. Nosso amigo ouvinte, Milton Ribeiro, estava lá no estádio com 11 anos de idade, ajudou a vaiar a seleção no momento em que o jogo terminou. E, nesse momento, começa a se decretar, digamos, começa a se consolidar a queda do Saldanha. Ele cairia 2 jogos depois. O Brasil vence a revanche contra a Argentina no Maracanã por 2-1, e depois joga contra o Bangu, empata, e é a gota d'água. Não é um motivo único o que define a queda do Saldanha, né? São várias coisas. Tem uma interferência vinda da ditadura, que queria a convocação do Dario, porque o Médici era um grande fã do Dario, etc. O Dadá Maravilha, do Galo. Tem a polêmica sobre o Pelé, ele tem um desentendimento com o Pelé, e chega a dar uma entrevista falando... Diz que o Pelé estava cego. Que o Pelé não enxergava direito, que o Pelé tinha algum problema de vista, etc. Ele vai se enrolando nas próprias declarações, a posição política dele não ajuda, ele levou uma tamancada do Galo, do Ilstrik, do Galo, do Dadá Maravilha, que o presidente, o ditador, né, estava reivindicando na seleção, e, além de tudo, apanhou da Argentina, que nem para a Copa tinha se classificado. A situação dele ficou insustentável, veio o Zagallo. E aqui, Diego, a gente vai falar, então, vamos falar do time do futebol, certo? Certo. Então, posso te perguntar? Muita gente tem uma polêmica, né, que diz, o Zagallo não fez nada, simplesmente chegou lá, distribuiu a camiseta, o time já estava montado, né, o Saldanha tinha montado o time e o Zagallo era um ex-jogador, era amigo dos jogadores e chegou lá, não atrapalhou. E tem gente que diz, não, o Zagallo fez mudanças importantes. Então, vamos começar. Eu estou com as 2 escalações aqui, vou te pedir para comparar as mudanças que o Zagallo fez, né? O goleiro era o Félix, né? Nos 2 casos. Teve experimentos ali com o Leão, com o Ado e com alguns outros, mas o Félix era o goleiro, né? Eu estou pegando o time base do Saldanha nas eliminatórias, tá? Eliminatórias. Né? A grande mudança é na defesa, né? O Carlos Alberto é o lateral, mas o Saldanha jogou com o Djalma Dias, do Palmeiras, o pai do Djalminha, o Joel Camargo do Santos e o Rildo, né, que era do Santos também. E aqui o Zagallo já mudou bastante, sobretudo colocou o Brito, né? O Brito, que era do Flamengo, tinha sido do Vasco, ele começou a jogar desde o início da passagem do Zagallo, o Brito assumiu. E na lateral, o Rildo sumiu na lateral esquerda, e aí veio o Marco Antônio, que até vai para a Copa, era o titular do Zagallo, mas fica machucado e não joga, né? Até, quer dizer, não joga os primeiros jogos, o Everaldo começa jogando, depois o Marco Antônio até volta contra o Peru, se não me engano, mas o Everaldo retorna no final, né? Aí no meio jogava o Piazza, na seleção do Saldanha, e o Zagallo atrasa o Piazza. Isso é interessante, você pode falar um pouquinho dessa mudança. O Zagallo bota o Piazza para jogar de zagueiro, até porque o Clodoaldo estava pedindo passagem também, né? O Clodoaldo já vinha jogando com o Saldanha também, o Clodoaldo, que era do Santos. E o Gerson, né? Então o meio-campo era o Piazza e Gerson, o Clodoaldo e Gerson. E o ataque era bem parecido, né? A diferença era o Edu, então o ataque era Jairzinho, Tostão, Pelé, e na ponta esquerda era o Edu, e depois o Zagallo coloca o Rivelino, que na verdade era um 10, né? Um meio-campista. Então o Rivelino jogava fechando, era um 4-3-3, na verdade, né? Jogava fechando no meio de campo, fazendo um ponta esquerda lá Zagallo, né? Como o Zagallo tinha sido em 58 e 62. Então as mudanças não são muitas, né? Mas são muito importantes. Ele organiza a defesa, apesar de que a defesa não tinha sido muito vazada nas eliminatórias, mas era Colômbia, Bolívia e Venezuela e Paraguai, né? Na Copa o Brasil levou alguns gols importantes em alguns momentos e, né, saiu perdendo em alguns momentos. Então tem essa mudança na defesa, e na ponta esquerda, né, ele tira o Edu e coloca o Rivelino. Então, como é que foi essas mudanças? O que é que o Zagallo fez na seleção brasileira assim? Porque ele chega em março de 1970, né? Então... Eu seria a última pessoa a me declarar fã do Zagallo.
Não sou, o Zagallo não é santo de minha devoção, mas eu acho que em 1970 é inegável que ele transformou alguns pontos nevrálgicos do time. Na verdade, eu acho que esse foi o último grande trabalho do Zagallo, porque os trabalhos dele na Copa de 74 ou em clubes, tá certo que ele conquistou lá no final dos anos 2000, no começo dos anos 2000, ele ganhou aquele histórico tricampeonato estadual com o Flamengo, né? Mas em clubes ele nunca teve grande sucesso. O Zagallo nunca passou perto de ganhar um campeonato brasileiro, né? Depois aquela Taça Brasil de 4 jogos lá que ganhou com o Botafogo em 68. Mas eu considero 70 o grande trabalho do Zagallo. Ele mexeu na zaga, a zaga do Saldanha era uma zaga mais pesada, com menos saída de bola. Ele traz o Piazza e gera um lugar no time para o Clodoaldo, né? Clodoaldo viria a ser chave na campanha do Tri, especialmente no jogo contra o Uruguai. Então ele acha um lugar no time para Piazza e Clodoaldo ao mesmo tempo, o que o Saldanha não tinha conseguido, né? Ele tira o Rildo, que é um cara muito associado, digamos, às derrotas de 66, e traz laterais mais jovens, o Everaldo e o Marco Antônio. Aí, como você disse, o Marco Antônio jogou o ciclo anterior à Copa, o Everaldo toma posição nos últimos jogos de preparação, joga a Copa inteira, exceto a partida contra o Peru, que o Marco Antônio joga. E ele resolve um outro problema tático, né, que não é só um problema de escalação. Ele acha um lugar para o Rivelino no time. O Rivelino não era titular no time do Saldanha, quem era o titular era o Edu, e o Edu jogava como ponta aberto, né? Ele era um ponta muito aberto, de buscar lateral e linha de fundo mesmo, né? O que tinha suas vantagens, mas também tinha suas desvantagens, né? A saber, uma ocupação de meio campo problemática, assim, era um meio campo pouco povoado do Brasil, né? O Zagallo bota o Edu na reserva, leva o Edu para a Copa, mas como suplente, e escala o Rivelino, como você disse, como ponta recuado, né? E assim o Brasil joga. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Como você disse, contra o Peru entra o Marco Antônio, e eu quero destacar que contra a Inglaterra não jogou o Gerson, que sentiu no jogo contra a Tchecoslováquia, e entra o Paulo César Caju, que viria a entrar também no decorrer das partidas, e várias outras partidas ele entrou no segundo tempo. É um protagonista importante, é o 12º jogador do time. O Caju Sim, de fato. E ele joga já muito bem. tinha jogado com o Saldanha, né? Ele vinha numa Sim. boa fase, o Caju, nesse momento. E ele, quando ele entra, ele vai para a ponta esquerda e o Rivelino joga no meio campo. Então, contra a Inglaterra, o Rivelino joga de meio campista. Pouca gente atenta para esse fato, né? Mas, enfim. Bom, vamos falar então do futebol que joga a seleção. É uma seleção brilhante, deslumbrante, especialmente se você assiste os melhores momentos, certo? Então, assim, ela é uma seleção de highlights muito especiais. Nenhuma seleção da história compete com a seleção brasileira de 70 em highlights. Se você fizer uma seleção dos melhores momentos, com aqueles gols, aqueles quase gols do Pelé, né? Que tem o quase gol do meio-campo, que é contra a Tchecoslováquia, que é ele avisando, né? Eu cheguei, eu estou aqui, fiquem espertos. E a bola passa raspando, né? E tem o quase gol contra. Tem vários quase gols, né? Tem o quase gol contra a Inglaterra, que é a maior defesa de todos os tempos, pelo menos até essa última do Martínez, né? No final da prorrogação da final da Copa de 2022 contra o Colomuani. Mas aquela defesa do Banks é uma coisa impressionante, porque tudo na jogada é uma grande perfeição, né? O passe do Carlos Alberto para o Jairzinho, na pinta, o Jairzinho correndo tudo que ele aguenta para chegar na bola antes dela sair. O cruzamento do Jairzinho perfeito para trás, com a bola na altura certa para o Pelé subir mais que o zagueiro.
zagueiro que era mais alto que ele, evidentemente, e aquela testada perfeita em que o Pelé, no momento em que ele acerta a testada, ele já sai comemorando o gol, porque ela tinha sido a perfeição absoluta. E o Banks vai lá com um braço e consegue pôr força o suficiente na bola para ela subir e para escanteio. Tem uma anedota dessa história que é muito bacana, que é o Bobby Moore, legendário zagueiro da seleção inglesa, com aquele típico humor inglês, vira para ele e fala assim: Banksy, essas você costumava agarrar firme, né? Tipo assim, a defesa absolutamente espetacular. Vamos falar um pouquinho dos Só, jogos, a gente volta para a só um seleção brasileira. comentário rápido sobre o Banks, porque realmente essa defesa é icônica, né? Mas parece que ele gastou tudo, né, nessa jogada, porque depois ele não volta para jogar as outras duas partidas da Inglaterra, porque ele é acometido pelo famoso mal de Montezuma, né? Ele tem uma infecção Pois estomacal e não consegue jogar nem o último jogo da fase de classificação, nem as quartas, né? não, o último jogo ele joga contra a Tchecoslováquia, sim. Ele não consegue Ah, jogar, é logo depois do jogo contra a Tchecoslováquia que certo. ele tem essa Eu achei. infecção, essa Ah. infecção alimentar. Mas vamos lá. A história bom, vamos entrar nela então, já que você mencionou. Ele joga a partida Uhum. contra a Tchecoslováquia, a Inglaterra vence, eles precisavam vencer, tinham perdido para o Brasil, eles vencem por 1-0, e o time inglês que joga a Copa de 70 segundo eles, e segundo o que eu assisti também, melhor do que o time de 66. Sim. Para a preparação desse episódio, eu assisti na íntegra de alguns jogos-chave. Assim, eu assisti a íntegra de Alemanha e Itália, assisti a íntegra de Inglaterra e Alemanha, assisti a íntegra de Brasil e Inglaterra, assisti Brasil e Peru também. Os outros do Brasil eu tinha assistido não faz muito tempo. Então, eu tenho bem fresca na memória assim, essas partidas. Na minha opinião, a segunda melhor seleção da Copa, de longe, é a Inglaterra. É nítido no Brasil, nos jogadores brasileiros, o respeito que eles têm pela Inglaterra. Respeito até maior do que havia em 66. Assim. Em 70, o Pelé, especialmente, fala com muita admiração dos jogadores ingleses, de Bobby Charlton, de Bobby Moore, etc. Tem uma das cenas icônicas dessa Copa, que é no momento que termina o jogo, a Inglaterra estava dando um sufoco danado no Brasil. O Félix, que engoliu alguns frangos nessa Copa, fez nessa partida contra a Inglaterra uma das maiores atuações de um goleiro em Copas do Mundo. Ele salvou bola com a cara, levou chute na cara. Ele, no segundo tempo, interceptou todos os cruzamentos da Inglaterra. Ele socou para fora da área umas 5 ou 6 bolas. Ele fez 2 defesas assim a queima-roupa, dificílimas. Ele foi soberbo contra a Inglaterra. É um jogo que tem de tudo. Assim, é o meu jogo favorito. Vamos falar desses 3 jogos icônicos, rapidinho. Então, a semifinal entre Alemanha e Itália termina 4-3 para a Itália na prorrogação. É um jogo muito lembrado. Ele é muito usado, inclusive, para explicar o cansaço do time italiano na final. As quartas de final da Inglaterra com a Alemanha também são muito lembradas. E o jogo do Brasil contra a Inglaterra é lembrado por todo mundo do lado brasileiro, isso é unânime, como o jogo-chave. Ali é o jogo que a gente viu É, pegar na Copa. até a gente pode dizer que o Brasil não teve caminho fácil nessa Copa, né, Idel? Porque esse grupo era um grupo difícil. A Inglaterra era campeã do mundo, e como você está dizendo, ainda é um time mais forte do que o anterior, né? Romênia, tudo bem, era um time mais fraco, mas tinha dado um sufoco na Tchecoslováquia na primeira rodada. E a Tchecoslováquia tinha sido vice-campeã em 62, estava voltando para a Copa. Era um time tradicional, né? Sim, era o É, grupo da morte. Era o exato, né? único grupo que não tinha um time fraco, porque Uhum, havia um grupo em que estava Marrocos, havia um grupo em que estava El Salvador e havia um grupo em que exato. estava Israel. Então, 3 times. O Marrocos, naquela época, não era o Marrocos de hoje, evidentemente. Era um time fraco, assim.
que não fez feio, como você disse, mas eram 3 pontos garantidos, né? Nesse grupo não tinha 3 pontos garantidos, né? Então, o detalhe dessa campanha vitoriosa da seleção brasileira é que o Brasil vira 2 jogos, né? Ele vira contra a Tchecoslováquia e ele vira contra o Uruguai. Contra a Tchecoslováquia tem uma cena que é, enfim, necessário mencionar, o gol da Tchecoslováquia aos 11 minutos, o Petras, ele é eslovaco, a parte do país que é de maioria católica, né? Ele corre para a bandeirinha de córner e faz o sinal da cruz, o sinal que os católicos fazem, e que naquele momento tinha um significado, digamos, de protesto político, né? Contra o regime, digamos, entre aspas, ateu do comunismo soviético que imperava na Tchecoslováquia. O outro condimento político desse jogo é que ele é famoso por testar a teoria da galera de esquerda, dos movimentos armados, da resistência à ditadura, de que eles torceriam contra a seleção brasileira. O que eles tentaram fazer, essa é a história que circula, né? O que eles tentaram fazer até que o Jairzinho empata o jogo, perdão, o Rivelino empata o jogo aos 24 minutos. Depois daí, a galera começa a gritar gol do Brasil, inclusive a galera que estava nos porões da ditadura, né? Essa é a lenda que circula, né? Até que ponto isso é verdade, não sei. Mas eu pela relação que eu tive com esse universo, digamos, da esquerda organizada, etc., eu tenho a sensação de que é verdade mesmo. As pessoas da minha família, que eram de esquerda, etc., relatam, né, que muita gente viveu a Copa assim. Na estreia, já, a gente nota uma característica do time, que é levar alguns gols que são meio gols de videocassetada, né? Esse gol da Tchecoslováquia, tem o primeiro gol do Peru, é gol de videocassetada, que é um frango homérico do Félix. O único gol da Itália na final, o gol de empate da Itália na final, é um gol meio de videocassetada, em que o Clodoaldo tenta um passe de calcanhar completamente estapafúrdio, assim, sendo o penúltimo homem, e o Félix sai atabalhoadíssimo, tromba com o Brito, um negócio grotesco, e ela sobra para o Boniceng fazer o gol. Então, ela é considerada a maior seleção de todos os tempos, mas ela não tem... o curioso é isso, né, que a gente continua cultuando essa seleção como a maior de todos os tempos, e em vários sentidos ela é a maior de todos os tempos, mas é preciso dizer que a defesa da seleção brasileira nessa Copa do Mundo não está entre as 5 melhores defesas que o Brasil mandou a uma Copa do Mundo, certo? Sem dúvida. A defesa de 74 era melhor que a defesa de 70, né? Delber, outra coisa que a gente não falou e que eu acho que é importante falar é também o extracampo, né? Porque também muitas vezes a gente resume, né, essa seleção a só os grandes craques e nem o Zagallo é importante, os caras lá dentro resolvem. E em 70, assim como tinha sido em 58, a seleção se destacou por aspectos que não se resumem aos jogadores, aos craques, né? 58, a revolução tática que a gente já falou, a linha de 4, enfim, que a gente já mencionou bastante. E 70, a preparação física, né? Uma preparação muito focada para a disputa, para a competição, né? O Brasil chega ao México no começo de maio, um mês antes do início. Foi a única seleção que fez essa adaptação à altitude, né? Da forma que funcionou, né? O Brasil fica jogando ali com vários times mexicanos, né, durante esse tempo. A seleção, é importante também falar, né? Tinha uma influência militar grande na parte da preparação física, eram militares, né? Só que eram o Parreira e o Coutinho, né? Dentre outros, Cláudio Coutinho e o Carlos Alberto Parreira, depois virariam técnicos os dois, mas começa como preparadores físicos dessa seleção, né? E, curiosamente, a gente vê nos jogos que o Brasil ganha as partidas no segundo tempo, muitas vezes, né? Esse jogo da Tchecoslováquia é um exemplo, e
O jogo da Itália, é verdade que o Brasil saiu na frente, mas a Itália empatou. Então, realmente, a virada mesmo foi já no fim da segunda etapa, né? O gol contra a Inglaterra também, que estava um jogo duríssimo, né? Um 0-0 até quase já mais de 30 minutos. Então, o Brasil ganhou muito no aspecto físico, né? Eu acho que vale a pena falar sobre isso também. Essa preparação foi importante, né? Sim, sim. A equipe de preparação física era impressionante, né? Era Admildo Chirol, chefe da equipe, o Cláudio Coutinho, que era o cara que dava os testes, né? E segundo o Cláudio Coutinho, o Parreira era o cara que obedecia às ordens. Existe uma mágoa muito grande do Cláudio Coutinho, existiu até a morte dele, de que o Parreira não teria dado crédito ao Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho é o cara que vai à NASA, né? É o cara que conhece o Cooper, fica amigo do Cooper, né? Na época da formulação do teste de Cooper, etc. O Coutinho é parte dessa elaboração, leva esse teste para a seleção brasileira, e a seleção brasileira faz uma adaptação na altitude e depois desce para jogar em Guadalajara, porque esse é outro detalhe também, né? O Brasil joga só a final na altitude. Guadalajara são 1.000 e poucos metros, né? Guadalajara é bem mais baixo. Não chega. E Cidade do México, mais de 2.000. Né? Então, quando o Brasil chega a Guadalajara, o Brasil está voando, né? Voando. Então, claro, essa Copa, a primeira coisa a se lembrar sobre ela é que os primeiros tempos são muito diferentes dos segundos tempos. A Copa se joga com partidas ao meio-dia, né? Para quem conhece o verão da América do Norte, tanto no México como nos Estados Unidos, a temperatura chega a níveis absurdos, a umidade chega a níveis absurdos, e o Brasil sobra no segundo tempo, sobra. Só para dizer exatamente aqui, o gol do Brasil contra a Inglaterra, o gol do Jairzinho, é aos 59 minutos, ou seja, aos 14. É no começo do segundo tempo, mas a gente nota ali que o Brasil volta para o segundo tempo com uma pilha, uma energia, uma capacidade de jogar que é impressionante. A Inglaterra também joga muito bem. Depois do gol do Brasil, a Inglaterra não chega a ser uma dominação inglesa, não. É um lá e cá. Continua sendo um lá e cá, uma trocação, só que não é uma trocação em alta velocidade, como a gente vê hoje, né? Claro que é uma trocação em um ritmo mais... Ora, você ataca. Aí a Inglaterra constrói aquele ataque bonito, bem armado, bem transado, bem concatenado, e, em geral, para no Félix. E aí o Brasil ataca. O Brasil não se acovarda, não se... o Jairzinho, logo depois do gol, o Jairzinho tem uma jogada igualzinho, quase idêntica. Ele tem um chute quase do mesmo lugar em que ele fez o gol, e ele manda por cima. O Paulo César Caju finaliza umas 4 vezes, tem umas 2 que vão longe, bem alto, mas tem umas 2 que exigem defesas espetaculares do Banks. Essa é uma Copa em que existem muitos chutes que passam por cima do gol. Muitos mesmo. Até o Pelé chuta a bola na arquibancada nessa Copa. Imagino que tem alguma coisa a ver com altitude, o peso da bola, enfim, questões técnicas aí que outras pessoas saberão explicar melhor. Mas, sem dúvida, que é uma Copa com muito chute. A bola era a famosa Telstar, que era a bola da Adidas, aquela que era a bola de gomos pretos e brancos, pela primeira vez estava sendo usada, e depois participaria da Copa seguinte também, em 74. Pois Mas eu acho que tem a ver com a altitude, com o rarefeito, né? O ar rarefeito do México, né? Assim, dá para ver que os jogadores demoram a encontrar a força certa para a bola não subir demais. Bobby Charlton, Rivera, alguns dos melhores jogadores do mundo, Pelé, todos eles chutam bola na arquibancada. O Rivelino chuta várias na arquibancada. Então, assim, eu gosto de falar para o pessoal para ver o jogo todo, também por causa disso, né? Para não ter a ideia de que não havia erro. Pelo contrário, havia muitos erros mesmo. Óbvio, o futebol, na sua essência, é um jogo em que o normal é o erro, né?
Por isso ele é tão especial. Bom, deixa eu falar um minutinho, então, da classificação da Inglaterra para jogar com a Alemanha, porque esse jogo é muito especial. Para quem não Vamos sabe, lá. até 1968, a Alemanha nunca havia vencido a Inglaterra. Era uma tremenda freguesia que já durava quase 40 anos. De 1930 até 68, a Inglaterra repetidamente bate na Alemanha. Para quem cresceu, né, gerações posteriores à nossa, pensando na Inglaterra como time que perde sempre e a Alemanha com esse grande poder, bicho-papão do futebol, não era bem assim. Nas primeiras décadas, nos meados do século, a Inglaterra batia a Alemanha com facilidade. Eles vencem esse jogo em 68. Eles já tinham perdido para a Inglaterra na final da Copa de 66, né? E quando eles vencem esse jogo, parece que gira uma chave. E o jogo das quartas de final no México é surreal. Eu recomendo muito o pessoal ver. A Inglaterra é um time muito superior, mas assim, não tem nem dúvida que é um time muito superior. Abre 2-0, não é isso? Abre 2-0 assim, com tranquilidade. É um 2-0 tranquilo, não é um 2-0 tenso. A Inglaterra faz 1-0 no primeiro tempo, tem várias outras chances de fazer o segundo, não faz. Faz o segundo no segundo tempo, e aos 68 minutos, o Bobby Moore toma uma bolada na boca do estômago, que parece que bate na boca do estômago, talvez no pubis, talvez nas partes baixas, e ele cai sentindo muita dor e sem ar. Normalmente, naquele contexto, especialmente um jogo entre Inglaterra e Alemanha, etc., seria de se esperar que os alemães botassem a bola para fora. Os alemães, quero dizer, o Beckenbauer, arranca no espaço vazio que o Bobby Moore tinha deixado, ali mesmo no espaço do quarto zagueiro, e bate para o gol de fora da área. É uma bola despretensiosa que o Banks jamais engoliria. E quem está no gol nesse momento é o Bonetti, goleiro do Chelsea, que não era um goleiro ruim, mas ele vai ficar marcado por esses dois frangos na Copa do Mundo de 70. O Banks, como a gente disse antes, o Banks tinha tido uma infecção alimentar, não tinha como jogar, né? O sujeito está lá de piriri, não tem como jogar, não tem como entrar em campo. E a Inglaterra abre 2-0 e sente que o jogo está ganho. Aos 70 minutos, o Alf Ramsey tira o Bobby Charlton para poupá-lo, olha que loucura, para poupá-lo para as semifinais, que seriam contra a Itália. Nesse momento em que ele está trocando, o Beckenbauer faz esse gol, que a bola passa por baixo do corpo do Bonetti. É um gol meio feio de se levar. A Inglaterra continua jogando, continua pressionando, perdendo gols. E em um chuveirinho, aos 82 minutos, um chuveirinho que vem da esquerda, que pega o Uwe Seeler de costas para o gol. Ele está de costas para o gol, ele não tem tempo de girar o corpo para cabecear, ele cabeceia de costas, com o cucuruto assim, dando a bola para trás, e a bola encobre o Bonetti, é outro frango. A Inglaterra sofre o 2-2 e o jogo vai para a prorrogação. Na prorrogação... Um comentário, assistindo os melhores momentos desse jogo, eu vi o Zela, né? Eu não tinha ideia. Eu achei até ele já era veterano, né? Ele tinha jogado 66, depois ele já não vai estar mais na seleção. E ele tava meio fora de forma, tá bem pesadão, né? Tava. Assim, é uma cabeceada, é um cabeceio. Uma cabeçada muito esquisita, né? Bizarro, Atrás, né? assim. Pra E ele trás, assim, cabeceia, ele cai no chão e pá, fica lá ele nem estatelado. acredita que ele marcou aquele gol, né? No último minuto, né? São dois gols que, enfim, o Banks jamais levaria esses gols. Dá para dizer com certa certeza. O gol não é no último minuto, não. O gol aos 82. Não, sim, desculpa. O último Aí minuto é contra a depois, Itália. desculpa te corrigir, mas é porque depois desse gol, a Inglaterra ainda tem, assim, várias oportunidades. Várias.
A Inglaterra continua dominando o jogo. E o Sepp Maier, que nesse momento é um jovem goleiro, né, que seria o goleiro da Alemanha durante toda a década de 70, né, goleiro dos grandes títulos do Bayern, etc. Ele faz algumas defesas e, na prorrogação, aí sim, não é frango. É um cruzamento que é escorado para o Gerd Müller, é a zaga que falha, a bola é escorada para o Gerd Müller, ele completa de voleio na cara do Bonetti, mas aí o Bonetti não tem nenhuma culpa. Isso aos 108 minutos, ainda faltam 12. Nesses 12 minutos, a Inglaterra é muito prejudicada pela arbitragem. Eu tenho aqui que reconhecer que uma coisa que o Jonathan Wilson diz no livro dele, e que ao princípio, talvez eu tenha até dito aqui no pod, que eu achava absurdo ele dizer aquilo, que é que as arbitragens de 70 foram tão ruins como as de 66, ou que as arbitragens de 66 não foram piores que as arbitragens de 70. Ele diz alguma coisa desse tipo. E eu, focalizado só nos jogos do Brasil, onde não houve nenhum grande problema de arbitragem, disse que aquilo era absurdo, mas realmente, assistindo a íntegra, a Inglaterra tem um gol ilegitimamente anulado, um gol legítimo que foi anulado, tem um impedimento absurdo que é marcado em que o ponta vai na linha de fundo, cruza para trás e a arbitragem marca impedimento, e tem um pênalti claríssimo no Bob Charlton que não é marcado. Então, perdão, não no Bob Charlton, um pênalti no Hurst, se não me engano, que não é marcado. Enfim, a Inglaterra é muito prejudicada, ela não consegue empatar o jogo. O curioso sobre essa Copa também é que, se tivesse empatado na prorrogação, o semifinalista seria decidido... Nos pênaltis, né? Não. Não? Na moeda? Na moedinha, cara. Na moedinha. Eu achei que tinha... É porque Não. a primeira vez em que tem disputa de pênaltis em Copa do Mundo é em 82, né? Mas ela já era possível antes, só que não Ela já era houve... possível antes, eu não sei se 78 e 74 como Não chega a ter, porque não teve mas o em resultado 70 eu conferi. Em 70 teria sido na moedinha. moedinha. Caramba. Para quem não sabe, não custa lembrar, o Brasil já perdeu uma Copa América na moedinha para o Peru, em 1975. O Brasil, representado por uma seleção mineira, perde no Mineirão para o Peru por 3-1, mas vai lá em Lima e ganha. E aí o título o Brasil acho que nem vai para o... E depois, em 83, né, a gente viu o contrário. Na Copa América de 83, o Brasil ganha do Paraguai na moeda também, né? Então, acho que era uma coisa comum, né? Mas pelo amor de Deus. Tem uma melhor até... classificação em Taça Brasil, que Uhum. durante muito tempo, o Gerson teve raiva do Galo, porque o Galo elimina o Botafogo da Taça Brasil de 67 na moedinha. Também é uma história que, enfim, que é um jogo que impulsiona a criação da disputa de pênaltis no Brasil. O Brasil cria primeiro, antes do resto do mundo, antes da FIFA. Pois bem, então vamos falar do outro jogo, que é o jogo... o detalhe, o juiz que rouba a Inglaterra é argentino. Tá? As ironias do... As ironias do destino. É uma arbitragem muito ruim. Eu tenho que... Senhor Ángel Norberto Oereza. Antes da gente... O Bandeirinha, só para registrar aqui o nome das figuras, o Bandeirinha, que marca impedimentos absurdos contra a Inglaterra, é o Guillermo Velázquez, da Colômbia. Então, só para citar, antes da gente partir para as semifinais, nessas quartas também teve um outro jogaço, que a gente não vai se estender tanto, mas que também foi decidido na prorrogação e no último minuto da prorrogação, e com um erro de arbitragem também, na minha opinião, né? Que foi a União Soviética e o Uruguai. A União Soviética era um belo time, né? A gente tende a esquecer isso. Tinha chegado nas semifinais de 66, era vice-campeã europeia, foi vice-campeã em 68 e vice-campeã em 72. A campeã europeia em 68 era a Itália, né? Então era um belo time. O Yashin já não era mais goleiro, mas estava na Copa, estava no elenco. E
um 0-0 com o Uruguai arrastado até o último minuto da prorrogação. E o Uruguai faz um gol numa bola que saiu. Você vendo na televisão, claramente a bola saiu. O jogador uruguaio, o jogador russo fica parado, assim, meio que protegendo a bola, esperando ela sair. O uruguaio vai lá, rouba a bola, e aí consegue fazer o cruzamento, o outro marca o gol, e os soviéticos reclamam. E o Uruguai se classifica, né? E acaba jogando a semifinal contra o Brasil, né? Não, numa coisa que chegou a assustar a seleção brasileira, né, Idalbe? Agora a gente pode falar das duas semifinais, porque o Uruguai está na frente. O fantasma de 50 ainda era muito vivo, né? E o Uruguai era campeão sul-americano, né? Na última Copa, na época ainda não se chamava Copa América, mas em 67 o Uruguai foi campeão, né? Do Campeonato Sul-Americano. Então, como é que foram essas duas semifinais agora? Vamos falar delas. E eles tinham, talvez, junto com o Banks, sim, o melhor goleiro da Copa, né? Eles tinham um goleiro extraordinário, assim. O Ladislau Mazurkiewicz é o responsável direto pelo fato de que, por exemplo, a Laranja Mecânica não tenha feito 10-0 no Uruguai, em 74, né? Mazurkiewicz é o responsável direto pelo fato de que o melhor time da história do Cruzeiro, jogando contra um dos piores times da história do Galo, jamais conseguiu derrotá-lo por mais de um gol de diferença, o que era uma grande conquista para o Galo naquele momento ali, porque, enfim, o time do Cruzeiro era uma máquina, né? Ele joga no Galo de 72 a 74, quando ele vai para a Copa de 74, ele é goleiro do Galo. Não muita gente sabe disso, né? Mas, enfim, em 70 ele faz atuações, ele tem atuações belíssimas, né? O jogo fica nervoso, tem aquela história toda o Zagallo proibiu jornalista na concentração, porque eles só falavam de 1950, né? E eles fizeram uma coisa não muito diferente do que eles fizeram em 50, que é destacar um jogador para fazer marcação individual em um elemento-chave do time. Em 50 foi o Zizinho e em 70 foi o Gerson. O Gerson, que era o cérebro do time, era o cara que dava pausa no meio-campo, era o cara que fazia os lançamentos, era o cérebro do time, né? O Pelé era a alma, a potência, a fúria do time, mas o cérebro mesmo, o pensante do time, era o Gerson. E ele não espera o intervalo, ele mesmo toma a iniciativa de dizer: olha, eu estou sendo marcado individualmente, Corró. Eles chamavam o Clodoaldo de Corró, né? Ele vai ao Clodoaldo e diz: Corró, estão me marcando individual. Eu fico, você vai. Eu fico, você sai. É aquele negócio que, né, de um grande jogador que lê o jogo, ele lê o jogo corretamente, fica jogando de volante e libera o Clodoaldo. E aí o Brasil faz o gol mais importante da campanha da Copa, porque é o gol, digamos, sem o qual as coisas muito possivelmente teriam tido outro rumo, que é um gol aos 44 minutos do primeiro tempo, que empata a partida. E aí o Brasil vai para o vestiário, 1-1, nós temos mais talento, nós temos mais preparo físico, nós vamos tocar a bola, etc. Tá 1-1, vai estar 2-1 para nós, rapidinho. E aí aos 76, ou seja, 31, né? Aos 31 do segundo tempo. Não foi tão rapidinho assim, não. Não foi tão rapidinho. A tensão se manteve durante boa parte. Ela se manteve durante um bom tempo, né? Tem a famosa cotovelada do Pelé, né? Que é pisado por um jogador uruguaio, promete a revanche, né? O Brasil tem algumas revanches de porrada nessa Copa que são muito boas. Eu esqueci de falar, tem uma no jogo da Inglaterra também que vale a pena mencionar. O Lee, que é o jogador mais desleal da Inglaterra, ele, antes de chutar a cara do Félix, ele tinha dado uma joelhada no estômago do Everaldo. Disputando uma bola, um de frente para o outro, ele foi com o joelho no estômago do Everaldo. O Everaldo ficou caído uns 2 minutos e tal. E aí, quando teve essa disputa com o Félix, que o Félix claramente já tinha encaixado a bola, ele foi lá e chutou a cara do Félix, e
Um minuto depois, quando ele está ciscando no meio-campo, o Carlos Alberto vai e dá um coice daqueles bem dados. E o sujeito cai e não volta a dar porrada em ninguém. E nesse jogo do Uruguai tem uma, que é uma cotovelada que poderia ter tirado o Pelé da final da Copa, né? Porque é uma cotovelada que, daquelas bem dadas, na cabeça do sujeito, se pega de jeito ali. Poderia até, né, ter consequências graves. Mas, enfim, quando o Brasil faz o 2-1 com o Jairzinho, aí já não tem volta. Aí, claramente, o jogo, né, tá controlado e no finalzinho o Rivelino faz mais um. Na outra semifinal... E tem a famoso não gol contra o Mazurkiev, que eles chamam o Mazurkiev para bailar, né? E a bola... tem o famoso não gol do Pelé, que é quando o jogo já tá 3-1. Sim, mas esse é muito, eu acho que é o mais bonito, né? O não gol mais bonito, né? É difícil, na verdade, que a cabeçada também é sensacional contra o Banks. Na outra semifinal, detalhe, viu, gente? Esse jogo do Uruguai era para ter sido na Cidade do México. A FIFA muda e faz o Uruguai viajar para Guadalajara. Esse sim foi mudado durante a Copa, viu, gente? Não foi 78, não. Sem, evidentemente, tirar mérito nenhum da seleção brasileira. Alemanha e Itália é um jogaço sensacional em que, de novo, a Alemanha é muito prejudicada pela arbitragem. A arbitragem de um mexicano, tem pênalti não marcado, tem impedimento mal marcado. A Itália tem o jogo inteiro de vantagem, de 1-0, ela faz o gol no começo do jogo e até o finalzinho está 1-0, bem naquele estilo alemão. Eles bombardeiam, mandam bola na trave. O Albertozzi faz umas boas defesas. Nesse momento está o Dinosov, mas no banco, né? Albertozzi é o goleiro, e no finalzinho a Alemanha consegue empatar. E aí, na prorrogação, acontecem 5 gols. É uma das prorrogações mais históricas, emblemáticas, Alucinante, né? alucinantes da história do futebol. Os italianos, na verdade, saem na frente, eles fazem 1-0. Perdão, os alemães fazem 1-0 com o Müller, né? Ou fazem 2-1, né? E aí a Itália vira, né? Tem o gol do Burnick aos 98 e tem o gol do Riva aos 104. Depois o Müller vai lá e empata de novo. A Alemanha tem grande domínio, assim. A Alemanha, na minha opinião, é mais time do que a Itália. Se eu tivesse que ranquear os times da Copa, eu diria: primeiro Brasil, segundo Inglaterra, terceiro Alemanha, quarto Itália. Itália ou União Soviética, não sei. A Alemanha, ela vinha numa geração intermediária, né, entre o time que perdeu 66, que não era grande coisa, né, o maior craque era o Ziller, que era só um fazedor de gols, mas já, quer dizer, tinha o Beckenbauer também, mas em 66 ele tinha 20 anos de idade, né, e transicionando para o time que ia ser campeão em 74, né, então já aparece o Müller aí, o Gerd Müller, que era um atacante bem diferente do Ziller, né, era um cara rápido, né, ágil. Sim, ágil, inteligente, assim, taticamente, né? Uhum. Nesse jogo, na prorrogação, o Zeller sofre um pênalti absurdo. É uma tesoura por trás que o italiano pega, assim, tudo. O Zeller está na cara do gol, vai finalizar já quase na pequena área e leva uma tesoura por trás. O juiz não dá nada. O juiz também é latino-americano, também nesse jogo o juiz é latino-americano, é o Arturo Yamazaki, do México. Então fica o meu registro aí pelo meu julgamento apressado do que o Jonathan Wilson disse sobre as arbitragens em 70. É verdade que houve muita arbitragem ruim,
não afetou o resultado da Copa, porque em nenhum jogo do Brasil houve grande problema de arbitragem, ao contrário de outras Copas que o Brasil ganhou, né? 2002, em 62, houve problemas. Mas nessa não. Nessa impecável. A final, vamos encaminhando para a final, né? A final, ela é um jogo de dois tempos, claramente. O primeiro tempo é muito duro, muito disputado. O Pelé faz aquele gol antológico, né? Que a Itália é um cabeceio mais ou menos parecido com o cabeceio contra a Inglaterra, só que a Itália não tem Gordon Banks, né? A bola entra. O Brasil tem um momento de pane, videocassetada, do calcanhar do Clodoaldo, a trombada do Félix com o Brito na saída da área e o gol de empate da Itália, que é bem grotesco, né? Assim, uma falha defensiva bem feia. O Brasil, é preciso dizer, o Brasil sofre 7 gols em 6 jogos, né? Sim. A Inglaterra, que é o melhor time, é o único que não faz gol no Brasil. Todo mundo fez gol no Brasil, né? E aí, no segundo tempo, a gente vê que é outro jogo, porque a Itália não consegue mais. A Itália não tem fôlego. O quarto gol é um gol icônico da história das Copas e que mostra os problemas da marcação homem a homem da Itália, porque o que acontece é que o Jairzinho sai da ponta direita e vai para a ponta esquerda. Ele fala: eu vou curtir de ponta esquerda agora. E ele leva o Facchetti junto com ele. Marcação homem a homem, onde o cara vai, você vai atrás, né? E aí arma-se aquela jogada toda que começa com os dribles do Clodoaldo, aquela esticada para o Jairzinho na ponta esquerda, né? Aquele gol tem o Jairzinho tirando uma de ponta esquerda, desarruma toda a marcação da Itália, como o Facchetti, lateral esquerdo da Itália, acompanhou o Jairzinho até o lado direito da defesa deles, o lado esquerdo da defesa deles ficou completamente aberto para a descida do Carlos Alberto. E é o momento em que o Pelé não precisa nem olhar, né? O Pelé recebe e mesmo sem olhar, ele já sabe que o Carlos Alberto está vindo. E o Carlos Alberto solta aquela patada sensacional, que tudo naquele gol é perfeito, né? Até o kickzinho da bola no montinho de grama prepara a bola para a paulada de peito de pé do Carlos Alberto, e aí é festa, e tiram a roupa do Tostão, carregam o Pelé nos ombros, etc. A propósito, o Brasil todo mundo sabe disso, mas não custa registrar, né? O Brasil é o time favorito dos mexicanos. Os mexicanos torcem pelo Brasil em peso. O jogo contra a Inglaterra é um apoio ao Brasil que eu acho que nem no Brasil a seleção teria tido, porque a Inglaterra é o grande vilão dessa Copa, né? São várias coisas. A declaração do Alf Ramsey, em 66, de que ele tinha jogado contra os animais sul-americanos, né, da Argentina, e o fato de que a Inglaterra leva cozinheiros e leva a sua própria água. Enfim, eles fazem um desastre de relações públicas. E mesmo assim o Banks teve problemas, né? Exatamente. Eles fazem um Montezuma desastre. estava vigilante. É um desastre de relações públicas. O Bob Moore é preso na Colômbia por furto de uma bracelete em uma joalheria. Muito provavelmente foi uma armação, né? Uma armação para que ele fosse pego. Enfim, havia denúncias de que coisas desse tipo eram feitas com visitantes, né, de alto perfil e tal. O fato é que isso gera mais um desgaste para a seleção inglesa e eles têm toda a torcida contra eles. No jogo contra a Alemanha também é bem visível. Assim, a Alemanha marca gols e o estádio explode, né, de comemoração. Então, para a gente ir encaminhando o final, né? Grandíssima conquista. Ela não pode ser enxergada só como vitória do talento, ela tem que ser enxergada também como uma vitória da preparação, como um contexto histórico muito específico, em que o futebol era jogado em uma velocidade muito menor à velocidade que ele viria a ser jogado em 74, né?
É uma Copa em que você vê os videotapes, eles são outra cadência, né? É outra velocidade de jogo. O Zagallo encontra soluções muito boas para os problemas que ele teve. Acho que, sem dúvida, é o grande trabalho da vida dele, apesar de que é um trabalho que durou só 4 meses, né? Por aí, 5, sei lá. E é uma Copa... Tem uma metáfora do Jonathan Wilson que é bastante bacana, que ele começa o capítulo dele com o título Fly Me to the Moon, porque é uma Copa muito comparada com a ida do homem à Lua, né? São grandes acontecimentos televisionados. E aí o jogo de cores, né? A camisa canarinho com os calções azuis, e o sol da Cidade do México, e a grama verdinha, e a bola preta e branca, tudo é um espetáculo de cores, né? A Copa foi transmitida a cores, né? Cores, no Brasil havia poucos aparelhos coloridos. Mas na Europa o pessoal pôde assistir. Na Europa era bem mais comum, né, TV colorida. A gente tinha TV preto e branco lá em casa. Eu vi em preto e branco, vi com 2 anos de idade, né? Mas é isso. Esqueci de alguma coisa? Não, maravilha. Acho que é um ótimo papo falar dessa Copa, realmente, como eu falei no começo, né? Acho que é uma das Copas mais icônicas da história, então sempre bom revisitar. A seleção brasileira aqui eu coloco no topo, né? Você pode colocar em segundo, terceiro, mas eu acho que está aí entre as seleções mais importantes da história. E outras seleções também super importantes e com belos times, né? Inglaterra, destacamos Inglaterra, Alemanha, Itália, Uruguai. Foi uma Copa em que teve grandes jogos, foi uma grande Copa, né, Idelber? Mas estamos chegando já perto de 2026, né? Então a gente vai continuar fazendo os próximos podcasts sobre Copa do Mundo. E depois vamos acompanhar a Copa ao vivo, né, Idelber? A Copa voltando ao México, mas México, Estados Unidos e Canadá. É isso? É isso. Boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite. Deixem aí os likes, a nossa avaliação no Spotify, se você usa Spotify, deixe seu comentário aí no YouTube, concordando, discordando, circule o episódio nos seus grupos de Zap e a gente volta semana que vem com o Meio de Campo, Futebol e sua história. Até mais. Um abraço. Ei, você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assine o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.